Circle of Inevitability, capítulo 1090. Pilares. A Madame Mágica pareceu entender os sentimentos atuais da carruagem Lumière e riu. Quando o criador original se dividiu, ele também quis se reunir e completar sua ressurreição. Para isso, ele deixou para trás uma barreira para proteger o planeta em que vivemos. Sem essa barreira, aqueles grandes antigos dominadores já teriam nos destruído, junto com o mundo inteiro, há muito tempo. A propósito, tente não mencionar o cosmos para pessoas sem o status de anjo, ou melhor, não deixe que elas entendam a verdadeira situação do cosmos. As divindades exteriores vêm de lá. Bem, a vontade do Criador original está gradualmente desaparecendo com o tempo, e o poder e a psique sem vontade tornam-se caóticos e problemáticos. A barreira formada a partir disso acabará se tornando cada vez mais incapaz de resistir às grandes existências, até atingir um ponto crítico e se estilhaçar completamente sob a pressão terrível. De acordo com diferentes profecias e padrões anteriores, esse ponto crítico chegará em 1368, essa é a essência do Apocalipse. No entanto, considerando a situação atual, o Apocalipse pode não esperar até que o ponto crítico apareça. Problemas na barreira podem fazer com que as passagens se abram prematuramente. A carruagem Lumière assentiu levemente, finalmente entendendo completamente por que haveria um apocalipse e quais seriam os principais perigos quando ele chegasse. Quando a barreira se quebrar, mesmo que o Senhor Tolo desperte completamente e substitua o celestial digno do céu e da terra, e se torne uma grande existência, seu planeta terá apenas um ser acima das sequências que poderá lutar contra os grandes antigos, enquanto há um total de 10 divindades exteriores no espaço sideral. No incidente do vórtice, a divindade adorada pela Ordem Aurora, com a ajuda de Amon, que consumiu Termiboros, da natureza especial do gênio e de outros arranjos, feriu gravemente a névoa incerta e matou todos os corretores. Isso é bom. A Madame Mágica sorriu de repente. Os grandes antigos, que aguardavam para invadir, vindos de diferentes planetas do Sistema Solar, perderam um de seus membros, e os restantes não podem mais ser unidos de forma eficaz. A má notícia é que, após um planejamento tão cuidadoso e um grande esforço, ainda restam 9 divindades exteriores. Lumière já tinha alguma noção do resultado final e do desenvolvimento geral do incidente do vórtice, mas não estava totalmente claro. Agora, ele finalmente entendia para que serviam todos aqueles arranjos. Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de repetir uma de suas perguntas anteriores. Além da deusa mãe da depravação e da árvore mãe do desejo, o que os outros 7 grandes antigos estão tentando alcançar? O Senhor Tolo havia mencionado anteriormente que acomodar múltiplas Sefirot era impossível para o digno celestial, embora ele de fato o tivesse feito. A partir da narrativa subsequente, parecia que a queda final do digno celestial estava de alguma forma relacionada a isso. A Madame Mágica olhou para a longa mesa de bronze em frente ao Senhor Tolo e, não vendo nenhuma objeção daquela grande existência, ela disse cuidadosamente: na verdade, existem diferentes níveis para acima das sequências. A árvore mãe do desejo, o monarca da decadência e outros grandes antigos dominadores estão no primeiro nível. Além deles, existem outras divindades exteriores nas profundezas do cosmos, mas elas são mais fracas em força ou não desejam os significados simbólicos da Sefirot dentro da barreira, portanto, não estão envolvidas neste assunto. O Criador original está no terceiro nível, representando o Supremo, representando o caos, o começo e o fim, representando o incognoscível e o indiscutível. Nenhuma existência pode superar este nível, e este nível só pode ter um ser, e é muito instável porque tanto a agregação quanto a divisão são seus instintos. Entre o primeiro e o terceiro níveis, há outro nível, o segundo nível.
As grandes existências do segundo nível não são muito mais poderosas do que os grandes antigos mais fortes do primeiro nível, como a árvore-mãe do desejo, a criança do caos e o monarca da decadência, mas possuem um simbolismo especial. São a base para a manutenção e o desenvolvimento do universo, cada um sustentando um reino, e são conhecidos como pilares. Pilares. Lumian pensou nos 10 pilares da ordem ascética de Moisés. A Madame Mágica Force disse com indisfarçável divertimento: este é um caso de conhecer o termo pilares, mas não compreender seu verdadeiro significado simbólico. Eles acharam que soava sofisticado e o usaram de forma incorreta. Aos olhos daqueles que realmente entendem o peso de pilares, é simplesmente tolice. Se não me engano, a deusa mãe da depravação, que separou a colmeia, é um dos verdadeiros pilares, certo? Ah, sim, a Madame Mágica Force ficou atordoada novamente. O destino é realmente maravilhoso. A carruagem Lumian olhou para a cabeceira da longa mesa de bronze, então desviou o olhar e perguntou à Madame Mágica: existem apenas 3 pilares? A Madame Mágica Force assentiu. De uma perspectiva realista, existem inúmeros planetas no universo, cada planeta é equivalente a um mundo, e, simultaneamente, existem inúmeras dimensões alternativas, tantas que é impossível contar. Mas no misticismo, existem apenas 3 camadas de mundos: o mundo físico, o mundo espiritual e o mundo astral. Muitas escolas de misticismo podem ter interpretações diferentes sobre isso, mas a divisão final dos mundos ainda se resume a apenas 3 camadas. Voltando aos conceitos convencionais, o Deus Todo-Poderoso primordial é o dominador do mundo astral, o Senhor Tolo é o Senhor do mundo espiritual, e a deusa mãe da depravação é a soberana do mundo físico. Bem, embora parte de sua Sefirot tenha sido arrancada, ela ainda possui o simbolismo e o status de um pilar. Você deve saber que, além da própria deusa mãe da depravação, da árvore mãe do desejo e da criança do caos terem nascido diretamente do Criador original, os grandes antigos restantes nasceram todos da união da deusa mãe da depravação com o Criador original. Eles são o primeiro grupo de seres que ela criou. Ela é literalmente a mãe do monarca da decadência, do dominador supernova e de outros grandes antigos, a verdadeira mãe de todas as coisas. Cada um controla um reino, mas não completamente. Suas autoridades se sobrepõem, é isso que os pilares são. Pilares completos estão no segundo nível de acima das sequências, com um status superior ao de outros grandes antigos e um pouco mais poderosos, mas não fundamentalmente diferentes. Um pilar completo pode derrotar um grande antigo, mas não pode matá-lo de verdade, e, no máximo, pode lutar simultaneamente contra 2 grandes antigos, provavelmente. O Senhor Tolo, envolto em névoa branco-acinzentada, não confirmou nem negou a declaração dela. A Madame Mágica desviou o olhar e disse a Lumian: se um pilar completo acomodar mais uma Sefirot, eles perderão o controle sobre seu instinto de agregação e consumirão ativamente mais Sefirot até se agregarem ao Criador original, causando seu renascimento. Uma vez que esse processo começa, ele só pode ser interrompido pela queda e divisão completas deles. Quanto aos grandes antigos dominadores de primeiro nível acima das sequências, eles ainda podem acomodar outra Sefirot que tenha simbolismo semelhante, próximo ou adjacente a deles. Isso os tornaria iguais em poder aos pilares, embora ainda não possuíssem o simbolismo dos pilares. Parece que o Apocalipse é inevitável e incontornável porque as contradições não podem ser reconciliadas. A Madame Mágica o lembrou: não pense que afastar a Sefirot impedirá o Apocalipse. Nem vamos discutir se os atuais donos da Sefirot estão dispostos,
mas essas divindades exteriores precisariam de todas as singularidades dos caminhos correspondentes e de uma característica de Beyonder de sequência 1 de cada caminho, enquanto acomodam as Sefirot correspondentes. Deveríamos fazer com que esses verdadeiros deuses e arcanjos cometessem suicídio ou encontrar maneiras de rebaixar seus status? A sequência 1 era frequentemente chamada de arcanjos. Ao ouvir as palavras da Madame Mágica, Lumian de repente teve alguns pensamentos. A Madame Mágica continuou: mesmo que superemos todas as dificuldades e cheguemos a um acordo sobre assuntos semelhantes, e este mundo não se destrua por meio de conflitos internos, o apocalipse ainda virá. Você deveria saber que o tom da divindade é fundamentalmente loucura, caos, repleto de desejos de destruição e criação. Essas divindades exteriores esperaram por milhares ou dezenas de milhares de anos. Elas não pouparão nosso planeta. Uma vez que a barreira seja danificada, mesmo que a atenção deles esteja focada na Sefirot, nas singularidades e nas características de Beyonders de sequência 1, ela ainda seria insuportável para outros Beyonders, pessoas comuns e para o nosso planeta. Eles são a manifestação desse simbolismo. Por exemplo, o monarca da decadência naturalmente faria com que todo o planeta e todos os seres vivos começassem a decair, eventualmente apodrecendo até a morte, ou se tornando criaturas repugnantes leais a ele, e sem a resistência necessária, a mera aproximação do supernova dominador destruiria o planeta. Nessa época, aqueles acima da sequência 2 serão vigiados, e abaixo da sequência 2, poucos Beyonders terão a capacidade de sobreviver no espaço. A sequência 2 é provavelmente a sequência com maior probabilidade de sobreviver ao apocalipse, mas para a maioria dos anjos da sequência 2, seria extremamente difícil cruzar o espaço, resistir a vários perigos e encontrar um planeta adequado para a sobrevivência subsequente. A Madame Mágica estava dizendo a Lumian que quando uma casa desaba, a maioria das pessoas lá dentro morre e escapar não resolve o problema. A carruagem Lumian disse pensativamente: é possível encontrar desejos comuns entre várias divindades exteriores, lançar a Sefira que satisfaria as necessidades da maioria das divindades exteriores fora da barreira, incitar conflitos internos entre essa porção de divindades exteriores, deixá-las ferir gravemente umas às outras primeiro, fazer os feridos recuarem para o espaço profundo e, assim, reduzir o número de divindades exteriores invasoras quando o apocalipse chegar. Enquanto falava, Lumian franziu a testa. Mas a divindade exterior vitoriosa se tornaria mais poderosa, é impossível avaliar se isso seria equivalente às divindades exteriores que foram expulsas. Enquanto ele murmurava para si mesmo, o Senhor tolo, que estava em silêncio há muito tempo, de repente falou: na verdade, existe um quarto pilar escondido. Ponto.